Salve, salve pessoal! Estamos aqui de volta com você, Rodrigo Barbati, conversando sobre temas e atualidades. Vários assuntos aí foram abordados em outros módulos. A preocupação é que você tenha isso como referência, né? Economia, política, temas sociais, vamos trabalhando dentro dessa ordem. Você observou que os temas econômicos e políticos, os outros módulos, foram divididos entre mundo e Brasil, trabalhando os temas sociais estão agrupados, com uma outra divisão, porque fragmenta-se muito, nós optamos por subtemas. Então, tema social seria o meio ambiente, educação, saúde, agora estamos em ciência e tecnologia, conversando com você sobre assuntos. Claro, falamos de alguns temas mais abrangentes, que até fazem ponte com a questão política, mas a nossa preocupação, falamos um pouquinho agora de temas mais específicos dessa realidade. É óbvio que volta e meia as coisas se misturam, porque na era do conhecimento da informação, como se caracteriza esse momento pós-90, da globalização, etc., claro que essas questões têm interesses econômicos e políticos envolvidos, coisas muito relacionadas, mas a gente tenta separar para você e ilustrar exemplos. E quando não der para separar, quando a coisa tem mais um caráter político-econômico, ele vem integrado, a gente põe o rótulo aí, ciência e tecnologia, para você observar. Por exemplo, eu vou falar para você do Google, aquele gigante da área de comunicações, na internet, e que foi alvo de uma questão política recentemente aí na China. Então, os temas se misturam, vamos trabalhar. E aí eu mostro depois para você exemplos de exercícios, como o avaliador explorou a questão, como o tema foi trabalhado, e assim sucessivamente. Então, o objetivo aqui é que você tenha esse enfoque e que possa aí utilizar essas informações da melhor maneira possível, auxiliando nos seus estudos. Legal? Então, vamos começar a nossa conversa, dando atenção a esses temas, então, ainda dentro da linha de ciência e tecnologia, como você pode observar. Então, me acompanhe aqui. O olhar sobre o tema exige para nós aí alguma atenção. Ei, professor, 10-0 para o negócio, hein? Você está apanhando, aí um dia você chega lá. Vamos lá, ó. Pronto. Google encerrou as atividades na China. Essa é a nossa reportagem, essa é a nossa manchete. Primeiro semestre, sempre lembrando, não é? Então, qual foi a novidade? Então, interessante destacar, encerrou as atividades do serviço de busca na China, em razão do quê? Esse é o detalhe importante. Então, é a censura imposta pelo governo chinês à internet. Então, é interessante observar isso. Então, por que Google encerrou as atividades na China? Ora, por causa da censura imposta pelo governo. Essa é a ideia que nos interessa aqui destacar. Consequentemente, esse é o ponto central e foi abordado na manchete. Lembrou disso? Lembrou. Ótimo. Agora, dá para dar umas extrapoladinhas aí no assunto dentro dessa perspectiva. Porque não é só a China que censura a internet, você tem vários exemplos. E quando você fala do acesso ao conhecimento, você envolve questões ligadas à área de ciência e tecnologia. É claro, é óbvio que você fala, isso aí mas é mais política, eu sei disso. Mas a preocupação são esses enfoques. Às vezes você tem organizadoras que vão abordar os temas sobre diferentes aspectos, volto a insistir, a CESP-NB até tratou desse tema já em prova esse ano. Outras organizadoras preferem de outras coisas relacionadas à empresa. Então, Google adquiriu empresa A ou empresa B, então um enfoque mais econômico ou propriamente dos sistemas de busca, do trabalho da empresa nessa área. Consequentemente, se esse é o enfoque, e esse é um primeiro momento é mais política a questão, que outros tipos de abordagem esse assunto poderia trazer. Então, observe. Qual seria o motivo do encerramento das atividades? Segundo a empresa, o motivo central, hackers, a serviço do governo de Pequim. Seria essa a ideia. Consequentemente, ao encerrar as atividades no território chinês, o Google optou por o quê? Por levar a gestão de suas atividades para Hong Kong. Mas Hong Kong não é a China, professor? Sim, mas a área tem mais autonomia. Vale sempre lembrar que Hong Kong foi devolvida à China pela Inglaterra sobre esses termos. Manter e preservar a autonomia e a liberdade que existiam naquele território. Então, consequentemente, muitas empresas e várias ações, vamos dizer assim, em Hong Kong se tem mais autonomia
do ponto de vista político e outras questões, do que na China continental. Então esse é um destaque, é um tema que complementa esse olhar para você sobre esse assunto. Além dessa polêmica, e esse é um outro assunto que possa ser observado, existe também a preocupação de discutirmos aí as atividades relacionadas à ação que outros governos também desempenham sobre o controle das comunicações. Mas antes disso, é pensar um aspecto econômico e também, claro, os interesses da empresa na China. Não é só dessa empresa, é do mundo sobre a China, né, que possam ser complementadas essas informações. Então observe o detalhe que vem na sequência, quando falamos aí sobre o peso, né, que a China tem em relação à internet. Então só para você ter uma ideia, no caso da China, são 360 milhões de usuários. Então você tem aí, e o governo justamente desenvolveu um sistema extremamente sofisticado de bloqueio de acesso à internet. Lembrando que, no caso da China, o Partido Comunista, que está no poder há mais de 60 anos, desde 49, possui aí uma estrutura de controle, de censura aos meios de comunicação, acesso ao conhecimento e informação de grande dimensão. Então essa é a ideia inicial. Mas é um mercado que ninguém quer perder. Você está falando aí 360 milhões, quase o dobro da população brasileira de pessoas conectadas à internet, quase o dobro. Então, dentro desse olhar, é importante também destacar, consequentemente, esses aspectos, que você tem outras atividades no qual a presença do governo é significativa, o controle governamental sobre a informação, sobre o conhecimento. Então você tem exemplos e referências que já foram exploradas aí em outros tipos de prova, até pela maneira como o governo chinês conduz essa questão. Tudo bem? Então, um primeiro olhar sobre esse tema. Além disso, como eu disse a você, outros países usam de estratégias similares para limitar e para controlar o acesso de suas populações à internet. Então, observe. Como nos diz aí a organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, países que violam a liberdade de expressão na internet. Então, você observou a China que está aqui, né? Mas você tem Arábia Saudita, Birmânia, Coreia do Norte, Cuba, Irã, Uzbequistão, Síria, Tunísia, Turcomenistão, Vietnã, são outros exemplos. É claro que nenhum desses chega ao tamanho e à dimensão da China e de sua importância econômica, mas são exemplos de nações e de países que também violam e censuram o acesso à internet. Sobre esse tema, e é interessante destacar, você fala, já que a informação, o controle da informação é poder, o que isso pode trazer como referência, você vai entender por que a presença da censura nesse país. No caso da China, a questão é pontual. Exemplo, o indivíduo quer tirar informações, o saber sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, ocorrido em 89, onde o governo chinês responsável pela violência contra milhares de cidadãos chineses. Se ele tentar acessar, o acesso está bloqueado. Então essa é a ideia, dessa forma, o controle que o governo faz sobre certos temas, sobre certos assuntos, de forma maior ou menor eficácia, com maior ou menor eficácia, perdão, mas é uma maneira, então fica um exemplo aí para você. Tá bom? Então a manchete, Google encerrou atividades na China, março, essa é a referência para você. Agora vamos pegar um outro tema, mudar um pouquinho o enfoque. Agora vamos para a área propriamente de pesquisa, de conhecimento, fazendo um paralelo, já que estamos trabalhando esses temas, imaginando aí assuntos que possam ser relacionados às pesquisas e ao conhecimento. Então observe, vamos trocar de tema agora, um outro enfoque sobre esses assuntos. Agora um tema específico mesmo, de ciência e tecnologia. Vem aqui conosco. Primeira ideia. O grupo fabrica a primeira célula sintética. Então aqui é um tema específico de ciência e tecnologia. Cientistas americanos, quando? Então você vai aí observar. Em maio de 2010, anunciaram aí as pesquisas, foram divulgadas, conseguiram gerar
a primeira célula sintética viva. Então, essa é a ideia. Essa é a manchete. Então, cientistas americanos, primeira célula viva sintética como referência. Tá, aqui é um tema específico? Sim. Aí, para complementar a informação, descrevendo o evento, então, o que foi feito em laboratório? Então, sintetizado a partir de informações contidas no computador, inserido no micróbio, né, sem DNA. Então, o sequenciamento genético foi feito por computador e aí inserido, né, numa bactéria sem DNA. Ótimo. Então, essa é a explicação, o que os cientistas divulgaram. Primeira questão. Complementando a informação, o que isso significa? Então, você tem um conjunto de pesquisas relacionadas a esse tema. Gerou polêmica? Gere. Quando gera polêmica, a imprensa noticia, a gente pensa também na possibilidade do avaliador perguntar: quem fez isso? Né? O que é isso? Por que ocorreu? Que benefícios traz ou não? Então, são alguns temas que possam ser observados. Ainda sobre esse assunto, claro, a preocupação maior é se houver algum enfoque, alguma abordagem em cima desse tema. Então, complemente aí as informações. A explicação dada aí pelos cientistas é que reiniciado ou reinicializado, dando origem a células sintéticas. Então, começou a se multiplicar esse processo. Consequentemente, a pergunta que poderia ser feita: bom, e aí, o que isso pode trazer de ganhos ou resultados para o mundo, para as pesquisas, etc. Então, consequentemente, os cientistas justificaram que esses genomas sintéticos serviriam para facilitar a produção de vacinas, para a produção de combustíveis ou até mesmo para eliminar gás carbônico do ar, um dos grandes vilões do efeito estufa e do aquecimento global. Então, a aplicação na área da saúde, aplicação na área do conhecimento, mas também na questão econômica e também na questão ambiental. Dá para você aí pensar. Consequentemente, esse elemento e esse tipo de informação tem um pouco mais de detalhe, um pouco mais de abordagem específica. Nem todos os avaliadores aprofundam tanto. Mas para complementar aí com você o tema, observe o slide. Então, qual seria a perspectiva? Engenharia genética levada ao extremo, capaz de gerar criaturas que possam reproduzir-se de outra forma. Então, consequentemente, esse é o objetivo da pesquisa divulgada. E a gente fica com a manchete. Então, pesquisadores americanos desenvolvendo a primeira célula sintética do mundo. Esse é o objetivo central dessa nossa fala em relação a esse item. Consequentemente, esse tipo de abordagem não é muito comum, não é tão comum em provas se eu não tiver espaço para falar de temas relacionados à ciência e tecnologia. Então, por isso, esse enfoque para você. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar um outro exemplo de tema através de questões. Aí a gente amarra o exercício para você. Observe o exercício. Consequentemente, dê uma olhadinha aí no tema e vai emergir para você. Olha, em decisão inédita, a administração de Barack Obama aprovou 13 pesquisas com célula-tronco embrionárias de humanos para experimentos científicos. Pesquisadores serão financiados pelo governo dos Estados Unidos sob uma nova política designada para expandir o apoio governamental para um dos mais promissores e controversos campos da pesquisa biomédica. Bush havia vetado a pesquisa com célula-tronco embrionárias. Por quê? Veja, a questão é de 2010, mas o avaliador não perguntou sobre 2010, perguntou sobre o evento do governo Bush, de 2001 a 2009. Então, deu um pouquinho de trabalho para o candidato. Então, por que ele falou? O que o Obama autorizou, mas ele queria saber por que o presidente Bush havia vetado pesquisas com célula-tronco. Não é porque é católico, até porque ele era protestante, então o nosso amigo aqui não é católico. Contrair recomendações da ONU, não é por aí, a ONU não entrou nessa seara, não. Não tem nada a ver com esse tema. Vamos observar aqui o outro slide. Ela nega a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que está nos limites da liberdade do povo americano. Poxa, a questão pesquisa célula-tronco não tem isso como enfoque. Entendia que ela ultrapassa uma fronteira moral de sustentação a que se tire a vida de um ser humano inocente na esperança de se encontrar benefício médico para outros. Esse era o argumento do Bush. Claro que ele tinha como respaldo apoio de movimentos radicais, movimentos religiosos radicais,
protestantes principalmente. Afirmou que se não vetasse estaria contrariando as doutrinas cristãs que atribuem a Deus poder sobre a vida e a morte. Não foi esse argumento do Bush. Bush ficou aqui, ó, na questão legal. Então lembra que assim, partiu de uma pergunta, enfocou uma questão de ciência e tecnologia, mas o avaliador, na verdade, queria discutir os aspectos mais políticos da decisão do nosso amigo Bush. Legal? São exemplos, são referências. 3 temas para você de ciência e tecnologia, ilustrando esse assunto, esse conteúdo. Legal, pessoal? Bons estudos, obrigado a todos e até a próxima.